Olá, queridos alunos. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre número atômico, elétrons, isótopos, isóbaros, isótonos, a eletrosfera em si, os íons, que são os ânions e os cátions, tá? Então, primeiramente, número atômico. Eu vou fazendo um resuminho aqui para vocês e vou gravando para vocês ver se vocês entendem. O número atômico, ele possui número atômico. É representado pela letra Z. Então, representado pela letra Z, possui carga positiva, então, ele tem tendência a perder elétrons, tá? Os elétrons, que é representado pela letra E, com o tio em cima, tá? Possui carga negativa e esses elementos tendem a ganhar elétrons. Então, aqui perde elétrons porque tem a carga positiva. Aqui ganha elétrons porque tem a carga negativa. Os elétrons, então, eles se encontram na eletrosfera, tá? Que são as camadas que ficam girando em torno do núcleo. Os nêutrons são representados pela letra N minúscula, tá? Os nêutrons, já diz, eles são neutros, eles não possuem carga. E a massa é representado pela letra A maiúscula e é a soma dos prótons e do número atômico. Então, a massa, eu vou utilizar a seguinte fórmula para encontrar ela se eu não tiver. Então, a massa é prótons mais nêutrons. Essa é uma formulazinha que vocês vão estar usando. A partir dessa fórmula, eu também encontro os nêutrons, porque daí eu vou ter A menos P, eu encontro os nêutrons, tá? Lembrando que o número de prótons, o número atômico e o número de elétrons é sempre o mesmo valor, tá? Então, sempre que eu tiver o prótons, automaticamente eu vou ter o número atômico e o número de elétrons. O número de elétrons eu vou ter se o elemento não possui carga. Se ele possui carga, ele pode estar perdendo elétrons. Se ele possui carga positiva, então ele está perdendo elétrons. E se ele possui carga negativa, ele vai estar ganhando elétrons. Aí, nós entramos na classificação dos isótopos. Isótopos, ó, aqui tem a definição para vocês, ó. São dois elementos químicos com o mesmo número de prótons. Prótons, destacam a letra P ali, isótopos, tem P ali, é prótons. Isóbaros, observam que tem a letrinha A. São dois elementos com o mesmo número de massa. O A é o símbolo da massa. Gravam essa letrinha que daí fica fácil para vocês entenderem. Os isótonos, então, são dois elementos químicos com o mesmo número de nêutrons. Então, a eletrosfera, o que seria? Eletrosfera eu já falei antes quando eu citei os elétrons. Então, é o local onde se encontram os elétrons, já falei isso antes. E os elementos, eles tendem a perder ou a receber esses elétrons para quê? Por que eles tendem a perder ou receber elétrons? Porque eles tendem a se tornar estáveis, como os gases nobres, que são o que tem a última camada completa com 8 elétrons. Aí entra os íons. Quando eu falo em íon, é quando um átomo ganha ou perde elétron, ele passa a se chamar íon, tá? O íon pode ser simples ou íon composto. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu pegar
a tabela aqui para mim dar uma olhadinha, que de cabeça tá difícil. Eu tenho o lítio, ele tem um elétron na última camada, ele tende a perder esse elétron. Quando o elemento perde elétron, ele possui carga positiva. Aqui eu tenho um íon simples. O cálcio, ele tem 2 elétrons na última camada, tá? Também ele tende a perder esses 2 elétrons, então ele fica 2 mais, tá? Então, este é um íon simples e este é um íon composto, porque eu possuo mais do que uma carga, tá? Quando é só um, eu não coloco o número, apenas o sinalzinho mais ou menos. Deixa eu citar um exemplo aqui de menos para vocês. O menos 2, ó, aqui perdeu, aqui ganhou, aqui perdeu, tá? Então, o cálcio perdeu e o oxigênio ganhou 2. Aí, conforme a carga, eu chamo de ânion, quando possui carga negativa, vai ganhar elétron, ó, O-2. É o ânion negativo, ganhou elétron. E o cátion é positivo e ele perde elétrons, ó, magnésio 2+, perdeu 2 elétrons. Agora eu vou fazer um exemplo de um elemento para vocês aqui. Vou colocar aqui, pode ser o cálcio mesmo. O cálcio, ele possui carga 2+, número atômico